Olá meninos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para as aulas de Biologia de 2020 e hoje vamos continuar o nosso assunto sobre a célula. Na aula passada eu falei sobre a membrana plasmática, que é o envoltório celular presente em todos os tipos de célula. Hoje vamos falar sobre o citoplasma. Então, a primeira coisa a fazer é definir o que é citoplasma, já que o conceito de citoplasma é diferente nos diferentes tipos de célula. Então, na célula eucariótica, o citoplasma é definido como todo o espaço entre a membrana plasmática e o núcleo da célula. Todo o espaço entre o núcleo e a membrana, citoplasma, na célula eucariótica. Já na célula procariótica, eu posso dizer que o citoplasma é todo o espaço interno da célula, já que a célula procariótica não tem núcleo. Observe, é todo o espaço interno da célula. Não confundam citoplasma com citosol. Vou explicar o que é citosol para vocês entenderem a diferença. Vamos lá. Bom, o citosol é a substância que preenche o citoplasma, preenche o espaço interno da célula. Ele é formado principalmente por água e proteínas dissolvidas. A consistência do citosol não é a mesma em todas as regiões da célula. Mais próximo à membrana plasmática, a gente diz que o citosol é mais viscoso, tem um aspecto de gel. Já mais próximo ao centro da célula, o citosol é mais fluido, menos viscoso e a gente diz que ele tem um aspecto de sol. A grande quantidade de água no citosol é importantíssima para a célula, porque essa água vai facilitar a ocorrência das reações químicas que mantêm a célula em funcionamento. Além disso, o citosol ajuda no transporte de substâncias ali dentro da célula, porque ele se movimenta, o citosol circula no interior da célula graças a movimentos realizados pelo citoesqueleto celular. Esse movimento do citosol, é chamado de ciclose. O citoesqueleto, que auxilia o movimento do citosol, é uma estrutura interna que a célula animal principalmente possui, e essa estrutura dá sustentação à célula e ajuda a manter a sua forma, além de participar dos movimentos celulares. É, na verdade, uma rede de tubos de proteínas que é possível ser encontrado dentro da célula. Esse citoesqueleto é formado por 3 tipos de proteínas diferentes: os microfilamentos, os microtúbulos e os chamados filamentos intermediários. Olha na figura, aqui é como se eu tivesse uma célula cortada, eu tivesse tirado uma fatia da célula, igual eu tiro uma fatia de bolo. Todos esses tubos em azul, em amarelo e esses tubos bem fininhos que formam uma rede aí dentro da célula são componentes do citoesqueleto. Os filamentos que formam o citoesqueleto são os microfilamentos de actina. Os microfilamentos, eles apresentam, na verdade, 2 proteínas diferentes, a actina e a miosina, que são proteínas contráteis. Olha na figurinha, os microfilamentos são formados por essas 2 cadeias de proteínas que se entrelaçam. Elas se entrelaçam de maneira a permitir um movimento de contração e relaxamento, permitindo um suporte para muitas estruturas da célula, como que ocorre no intestino delgado, onde existem as microvilosidades, que são dobras da membrana plasmática. Graças a esses microfilamentos, essas dobras conseguem ocorrer sem prejudicar o funcionamento da célula. Além disso, por essa capacidade de contração, os microfilamentos
também se relacionam aos movimentos celulares que algumas células possuem. O segundo tipo de filamento proteico que forma o citoesqueleto são os microtúbulos. Os microtúbulos são tubos ocos por dentro, formados por 13 cadeias de uma mesma proteína, que é a tubulina. Os microtúbulos, eles constituem os centríolos, que são estruturas que auxiliam no processo de divisão celular, e constituem ainda os cílios e flagelos, que são estruturas de locomoção em alguns tipos de células. A terceira figurinha aí mostra os filamentos intermediários, que são formados por 3 cadeias da proteína queratina, que é uma proteína de resistência mecânica, então auxilia na proteção da célula. No citoplasma, eu encontro as chamadas organelas celulares ou organelas citoplasmáticas, que são como se fossem os órgãos da célula. Entre essas organelas estão os ribossomos, que são as únicas organelas encontradas tanto na célula eucariótica quanto na célula procariótica. As únicas. Os ribossomos não são formados por membranas, por isso eu não posso dizer que eles são organelas membranosas. Eles são organelas celulares ou organelas citoplasmáticas não membranosas. São formados basicamente por proteínas e por RNA. Lembra que a gente falou do RNA lá nos ácidos nucleicos? Os RNAs aparecem aqui em conjunto com os ribossomos, que eu também já mostrei lá. Então, rapidamente eu vou passar por isso aqui, que eu já expliquei lá atrás. Os ribossomos são formados por 2 partes, 2 subunidades, uma maior e uma menor. E eles são constituídos por um tipo de RNA específico, que é o RNA ribossômico. Para que ocorra a síntese de proteínas, que é a principal função do ribossomo, é produzir proteínas, é a função dele. Para essa síntese de proteínas, o ribossomo se associa a um outro tipo de RNA, que é o RNA mensageiro. Lembra desse movimento? O ribossomo, o RNA mensageiro se encaixa dentro do ribossomo e os RNAs transportadores vão vir trazendo os aminoácidos que vão formar a proteína. Lembra disso? Esses ribossomos, eles podem ser encontrados livres no citoplasma ou podem ser encontrados associados a outra organela, que é o retículo endoplasmático, mas a função deles é sempre a mesma, a função dos ribossomos, produzir proteínas. O retículo endoplasmático já é uma organela celular membranosa, ou seja, é constituído por membranas. O retículo endoplasmático, ele forma canais dentro da célula, ele se apresenta dentro da célula como se fosse um labirinto. E a principal função do retículo endoplasmático é o transporte de substâncias. De modo geral, o retículo endoplasmático transporta substâncias. No entanto, eu posso encontrar 2 tipos de retículo endoplasmático dentro da célula. O chamado retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Qual a diferença entre eles? O retículo endoplasmático liso não possui ribossomos grudados em suas membranas, enquanto o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso possui ribossomos grudados em suas membranas. O retículo endoplasmático liso, além de transportar substâncias, participa também da síntese de lipídios dentro da célula e ainda atua na degradação do álcool. Enquanto o retículo endoplasmático rugoso, também chamado de ergastoplasma, teve um errinho aí no slide, ergastoplasma é tudo junto, tá? Como ele tem ribossomos aderidos à membrana, a principal função dele é produzir proteínas para secreção, ou seja, para enviar para fora da célula. Então aqui eu tenho um retículo endoplasmático rugoso e liso. Eles estão sempre associados ao núcleo da célula. Então tá lá o núcleo
o retículo endoplasmático ali, pertinho do núcleo, e o retículo endoplasmático liso, mais clarinho aqui na ponta. Lembrando que o retículo endoplasmático é uma organela membranosa, por isso eu só vou encontrá-lo na célula eucariótica. Outra organela membranosa encontrada na célula eucariótica é o complexo golgiense, que normalmente está associado ao retículo endoplasmático. Então ele também se encontra próximo ao núcleo, também forma como se fossem labirintos dentro da célula. A diferença é que enquanto o retículo endoplasmático é uma estrutura única e gigante, o complexo golgiense é formado por partes menores chamadas de dictiossomos. Cada dictiossomo, por sua vez, é formado por vesículas, por bolsas chamadas de cisternas, onde é possível ver a formação de vesículas de brotamento, que é como se fossem saquinhos com diversas substâncias dentro que o complexo golgiense vai liberando. O complexo golgiense está diretamente relacionado à secreção celular, à exportação de substâncias para fora da célula. Ele recebe a substância do retículo endoplasmático, armazena essas substâncias temporariamente e endereça essas substâncias para fora da célula. É como se fosse uma agência de correios dentro da célula, né? O produto, a substância que ele vai mandar para fora da célula é sempre embalada no interior de bolsinhas de membrana que a gente chama de vesículas. Olha na imagem aí, eu tenho duas imagens que mostram a mesma coisa praticamente. Na primeira imagem, lá embaixo eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, liberando vesículas que chegam até o complexo golgiense. Isso aí é um dictiossomo. Essa substância passa dentro do dictiossomo do complexo golgiense até sair do outro lado em vesículas que se aproximam da membrana plasmática e são secretadas. Essas vesículas que são produzidas no complexo golgiense, elas podem ter dois destinos. Elas podem ser secretadas, expulsas da célula, ou elas podem permanecer dentro da célula formando uma outra organela, que é o lisossomo. Então, os lisossomos, que são vesículas produzidas pelo complexo golgiense, são vesículas que contêm enzimas digestivas. Os lisossomos são responsáveis pela digestão de partículas adquiridas lá na fagocitose e na pinocitose, por exemplo. Além disso, os lisossomos podem também realizar a digestão de partes da própria célula que envelheceram, ou em casos mais graves, né, mais surpreendentes, os lisossomos podem explodir ali dentro da célula e provocar a destruição da célula como um todo, numa espécie de suicídio celular, que a gente chama de apoptose. São casos assim, de defeito, mau funcionamento da célula, elas já se autoprogramam para destruição. Os peroxissomos, assim como os lisossomos, são vesículas produzidas pelo complexo golgiense e também contêm enzimas. Só que no caso do peroxissomo, as enzimas vão agir especificamente sobre algumas substâncias tóxicas, como o peróxido de hidrogênio. A enzima presente nos peroxissomos é a chamada peroxidase, que vai degradar esse peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada, que a célula produz como resíduo. A decomposição do peróxido de hidrogênio origina água e oxigênio que a célula reaproveita posteriormente. As mitocôndrias, também organelas membranosas, são as organelas responsáveis pela respiração celular, indispensável para a célula eucariótica. É através da respiração celular que a célula produz a energia que ela necessita para manter o seu metabolismo em funcionamento. O conjunto de todas as mitocôndrias de uma célula recebe o nome de condrioma.
Como é uma mitocôndria? A mitocôndria normalmente é alongada, a gente diz que ela apresenta a forma de um bastonete, mas ela é alongada e é formada por duas membranas, uma externa e uma interna. A membrana externa é lisa e contínua, enquanto a membrana interna apresenta invaginações, ou seja, dobras, diversas dobras, denominadas de cristas mitocondriais. Acabei de encontrar outro erro aí no meu slide, né? Mitocondriais não é com M lá no meio, é N. M é só antes de P e B, né, gente? A membrana interna da mitocôndria, ela é cheia de enzimas que vão facilitar a respiração celular. Lembrando que a respiração celular é uma reação química, onde a célula utiliza glicose e oxigênio para a produção de energia. Dentro da mitocôndria também é possível encontrar moléculas de DNA circular e ribossomos, como se fosse uma célula procariótica. A mitocôndria se assemelha muito à célula procariótica. Observe aqui a estrutura da mitocôndria. Uma membrana externa, uma membrana interna que forma dobras, que são as cristas mitocondriais. Existe um líquido que preenche o interior da mitocôndria. Esse líquido é chamado de matriz mitocondrial. Nesse líquido existem as enzimas que são responsáveis pela realização da respiração celular, e eu posso encontrar ainda DNA e ribossomos, muito semelhante a uma célula bacteriana, uma célula procariótica, né? Existe uma teoria chamada de endossimbiose que afirma que as mitocôndrias já foram organismos independentes, assim como as bactérias, e que a partir de uma associação que era benéfica para ambos, as mitocôndrias foram incorporadas por células maiores. Uma curiosidade sobre a mitocôndria está no seu DNA, né? O DNA mitocondrial de todas as nossas células é herdado exclusivamente da mãe. Outra organela são os cloroplastos, mas os cloroplastos, ou simplesmente plastos, são organelas exclusivas das células vegetais. Por quê? Porque são as organelas responsáveis pela ocorrência da fotossíntese. Só a planta faz fotossíntese, certo? Você já viu animal fazer fotossíntese? Eu ainda não, né? A gente chama de cloroplastos, mas na verdade o nome correto é plastos, porque existem vários tipos de plastos. O cloroplasto é apenas uma variedade, mas existem os chamados leucoplastos, que são plastos incolores, e existem plastos coloridos, como os cloroplastos, que apresentam coloração verde. Por que os cloroplastos são verdes? Porque eles possuem clorofila, que é o pigmento que permite a absorção da energia solar pela planta. Então, lá dentro do cloroplasto é que vai ocorrer a fotossíntese. A estrutura do cloroplasto é muito semelhante à da mitocôndria. Ele possui a membrana externa e uma membrana interna. Essa membrana interna forma dobras chamadas de lamelas. Entre as lamelas, entre uma lamela e outra, podem ser vistas várias vesículas chamadas de tilacoides. Observe a figura. Eu tenho lá uma membrana externa de verde, uma membrana interna de amarela. Essa membrana interna forma dobras, que são as lamelas. Entre uma lamela e outra, eu tenho discos de membrana chamados de tilacoides. Cada pilhazinha dessa aí de tilacoide forma o que a gente chama de grânum. E o conjunto de todas essas pilhas de grânum forma o que a gente chama de grana. Dentro do cloroplasto eu também tenho um líquido que é chamado de estroma,
onde estão as enzimas responsáveis pela reação da fotossíntese. Também pode se encontrar no cloroplasto, DNA e ribossomos. Por isso, a mesma teoria da mitocôndria vale para os cloroplastos. Os vacúolos. Os vacúolos, a palavra vacúolo vem de vácuo. O que é um vácuo? É um espaço vazio. Os vacúolos são bolsas membranosas que podem existir no citoplasma. Essas bolsas podem ser espaços vazios, daí o nome vácuo, ou não, ou podem ser preenchidos com diversas substâncias. Na verdade, existem 3 tipos de vacúolos que podem ser encontrados na célula. Existem os vacúolos que são relacionados apenas à digestão de partículas, como os que aparecem lá na fagocitose e na pinocitose. O fagossomo, que é formado a partir da união do vacúolo alimentar e do lisossomo, é um exemplo desses vacúolos. O vacúolo digestivo, o vacúolo residual, são todos vacúolos digestivos. Os vacúolos contráteis ou pulsáteis são vacúolos que são encontrados, por exemplo, em protozoários de água doce. Na água doce, os protozoários tendem a ganhar água por osmose excessivamente. Então, a tendência seria os protozoários explodirem de tanta água que entra por osmose. Mas eles apresentam em suas células os vacúolos contráteis, que vão funcionar como bombas de água. Eles bombeiam a água para fora o tempo todo. Então a água entra por osmose, o vacúolo pulsátil contrai e expulsa a água. Entra mais água por osmose, ele expulsa mais água, fazendo com que esse protozoário não estoure, pelo excesso de água. E o terceiro tipo de vacúolo, e o mais conhecido, são os vacúolos vegetais ou vacúolos de suco celular, que são vacúolos que armazenam água e nutrientes. Eles podem ser tão grandes que ocupam quase toda a célula vegetal. Se eu observar em microscópio a célula de uma batatinha, por exemplo, eu vou enxergar praticamente só o vacúolo e um monte de pontinho espremido num cantinho, porque o vacúolo é gigante, armazenando amido, que é a massa da batata. Mas os vacúolos podem armazenar água, como que ocorre nos cactos, por exemplo. Podem armazenar óleo, como algumas espécies de plantas oleaginosas, podem armazenar diversos nutrientes. Os centríolos, os cílios e os flagelos são as estruturas que eu mencionei lá no início, formadas por microtúbulos. Os centríolos, eles são estruturas que não são permanentes na célula. Eles aparecem normalmente na célula eucariótica animal ou na célula de vegetais superiores. Mas eles só aparecem na célula quando essa célula está prestes a realizar uma divisão celular. Os centríolos são 2 tubos que só aparecem aos pares, sempre próximos ao núcleo. Cada tubinho desse é formado por 9 grupos de microtúbulos. 9 grupos de 3 microtúbulos, ou seja, 27 microtúbulos ao todo para formar um centríolo. Os centríolos auxiliam na organização dos cromossomos no momento da divisão celular e também são eles que dão origem aos cílios e flagelos em alguns tipos celulares. Cílios e flagelos são estruturas de locomoção que existem apenas em alguns tipos de célula específico. Os flagelos são normalmente longos e poucos e apresentam movimentos ondulatórios para a locomoção da célula em questão. A maioria das células flageladas tem 1 ou 2 flagelos, como o espermatozoide, por exemplo. Mas existem as exceções, como o que ocorre com o embrião colérico, que é essa célula aí do meio, que é uma célula multiflagelada, que tem muitos flagelos. Já os cílios são estruturas normalmente curtinhas e muito numerosas,
como a imagem abaixo. A imagem lá de baixo, né, a mais de baixo de todas, mostra uma célula flagelada e uma célula ciliada, fazendo a comparação. Os cílios estão ao redor de toda a célula e fazem um movimento de vai e vem para que a célula se locomova. Tanto cílios quanto flagelos servem para locomoção apenas em meio líquido. E aí, do lado esquerdo, na primeira figura, eu tenho a ilustração dos centríolos. Ok? São muitas informações. Assistam ao vídeo mais uma vez se necessário, leiam os textos e até a próxima aula.